Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro lindo chamado Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Bem, essa edição que eu tenho em mãos é até antiguinha já, né? Acho que a gente já pode dizer isso, ela é de 2013, se não me engano. Saía pela Cosac Naif, mas a tradução, que é a tradução do Machado de Assis, é encontrada aí em diversas outras edições. Eu vou deixar o link na descrição para onde vocês podem encontrar algumas. Essa é uma tradução que já está em domínio público, então é fácil de encontrar pela internet também. E o curioso a respeito dessa tradução é que ela saiu pouquíssimo tempo depois da publicação do livro lá na França, né? Esse livro saiu em 1866. No prefácio desse livro escrito pelo próprio autor, ele vai dizer que este livro vai fazer parte de uma trilogia incidental, digamos assim, né? Olha só. Ele vai dizer o seguinte: a religião, a sociedade, a natureza. Tais são as três lutas do homem. E aí ele vai dizer que, sem querer, ele acabou escrevendo, então, um livro sobre cada uma dessas três grandes lutas, na opinião dele. Então, para representar ali a luta do homem contra a religião, ele escreveu o Corcunda de Notre Dame, ou Notre Dame de Paris, né? Aqui no Brasil esse livro foi traduzido com esses dois títulos. Sobre a luta do homem contra a sociedade, você tem Os Miseráveis, que na minha opinião é sua obra-prima, e sobre a luta do homem contra a natureza, ele escreve então Os Trabalhadores do Mar. Só lembrando que o Notre Dame de Paris é um livro de sua juventude, ele escreveu esse livro em 1831, Os Miseráveis ele escreve em 62 e este aqui sai 4 anos depois. Então tá, logo no prólogo a gente já fica sabendo que este aqui é um livro que vai tratar da luta do homem contra as forças da natureza. Essa história então se passa nas Ilhas do Canal da Mancha, principalmente na ilha de Guernsey. Como eu disse a vocês, esse livro foi publicado em 1866 e nessa época Victor Hugo estava ainda exilado na ilha de Guernsey. Eu vou deixar para vocês num card e também na descrição do vídeo o link para um vídeo que eu gostaria muito que vocês vissem, que é sobre a biografia do Victor Hugo. Esse é um vídeo aqui do canal que pode servir como introdução para o autor, caso você ainda não tenha lido nada de Victor Hugo. Mas então, na biografia escrita pelo Graham Robb, que é considerada, né, a biografia definitiva, enfim, a gente discute tudo isso naquele vídeo também. Mas então, naquela biografia a gente fica sabendo que por conta ali do seu posicionamento político, né, Victor Hugo era uma criatura bastante política, ele era contra, né, o Napoleão III e por conta disso ele acabou se exilando então nessas ilhas do Canal da Mancha. Ele passou bastante tempo não só em Guernsey, mas também em uma outra ilha chamada Jersey, e essas ilhas são retratadas aqui no livro, principalmente no que ele vai usar como preâmbulo para a história. Então, antes de entrar na história dos Trabalhadores do Mar propriamente dito, você vai ler ali várias páginas, eu diria, a respeito do ambiente em que a história se passa. Assim, além de ter escrito Os Trabalhadores no Mar nesse período aí de exílio, ele também escreveu Os Miseráveis, tá? Ele passou 15 anos exilado nessas ilhas, então eram ilhas que ele conhecia muito bem. E a história de Os Trabalhadores do Mar é praticamente uma história épica. E aí seria bacana a gente dar um passinho para trás e dar uma relembrada nos gêneros literários, né? Então, no gênero épico, o que você tem é a representação de atos heróicos. O herói dessa história é todo construído para ser uma figura grandiosa, maior do que a vida mesmo. Ele é praticamente um semideus. E o curioso é que ele é construído aqui neste livro de forma a ter um pé ali no sobrenatural. Isso sem contar que seus feitos aqui nesse livro não poderiam ter sido concluídos por um ser humano comum, ainda mais naquela época. Estou me referindo ao Gilliatt, né, o herói aqui dessa história, que é um dos grandes personagens criados pelo Victor Hugo. Para mim, pelo menos, Gilliatt fica um pouquinho atrás de Jean Valjean, mas enfim. Esse livro aqui também pode ser considerado um livro de aventura marítima. Então, essas aventuras marítimas retratam o drama de homens vivendo perigosamente em alto mar, tentando sobreviver a tempestades, naufrágios, monstros marítimos ou animais de grande porte, né, como por exemplo, sei lá, baleias, cachalotes. E esse subgênero da literatura, né, que pode ser chamado tanto de aventura marítima como de aventura náutica, ficou bastante popular na primeira metade do século XIX. O grande expoente das aventuras marítimas é o Moby Dick, né, que saiu em 1851. E cá pra nós, acho bem difícil que Victor Hugo não tenha lido Moby Dick antes de escrever aqui a sua própria aventura marítima. Só que talvez a gente possa dizer que Victor Hugo inovou, porque afinal de contas ele aproveita a aventura marítima para fazer também uma aventura épica, né, criando ali um herói que é praticamente um semideus, como eu disse para vocês. Ele vai compor essa história também a partir de anotações que ele fez de observações ali das ilhas, né, do Canal da Mancha.
Então ele descreve todo o ambiente, todo o clima, tudo aquilo que ele vê ali, que ele observa, né, do alto mar, das pessoas que o rodeiam nessas ilhas, né, que tinha ali uma prática pesqueira bastante forte. E ele não fazia apenas anotações, ele também fazia desenhos bastante impressionantes. Eu vou deixar um link lá embaixo para onde vocês podem observar aí esses desenhos que ele fez da ilha de Guernsey e demais ilhas do Canal da Mancha. Então tudo aquilo que ele observava servia de matéria-prima, né? A capa desse livrinho aqui, inclusive, é um pedacinho de um desses desenhos do próprio autor. Eu não entendi por que eles não colocaram outras ilustrações aqui no corpo do livro, mas tudo bem, tá em domínio público, vocês podem ver no site que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, essas anotações sobre a vida nessas ilhas no Canal da Mancha, sobre a vida em alto mar que ele observa e tudo mais, estão aqui no preâmbulo desse livro. E eu acredito que esse texto venha como preâmbulo de todas as edições, também foi traduzido pelo Machado de Assis, enfim. É um texto intitulado O Arquipélago da Mancha. Então aqui ele organiza esse texto como se ele estivesse criando o ambiente para o local em que sua história épica vai acontecer. Então ele vai descrevendo esse ambiente meio que em tempo real. Uma coisa bastante curiosa. Outro autor que consegue fazer isso com maestria é o Charles Dickens. Ele tem um livro chamado Retratos Londrinos, que já não tem edição no Brasil há muito tempo, mas se vocês encontrarem em sebo, gente, aquilo ali é imperdível. Então, esses dois autores conseguem criar o ambiente de forma que a gente se sente ali. Parece que a gente está olhando, né, observando tudo aquilo que o autor está contando pra gente ali, sei lá, de repente do lado do próprio autor. Mas é isso, logo depois dessa ambientação que dura algumas páginas, começa a história propriamente dita. Só que veja bem, primeiro o autor vai se demorar contando sobre cada um dos personagens que compõem essa história. Ele começa contando sobre o vilão da história, né? E ele vai intitular essa parte do livro de Elementos de uma Má Reputação. Achei sensacional. Que é o Sr. Clubin. O curioso a respeito do Sr. Clubin é que ele engana todo mundo. Então todo mundo acha que ele é um grande herói. Ele vai fazer algumas coisas ali, né? Que vão deixar todo mundo embasbacado. Mas ele é um vilãozão daqueles e vai ter o fim que merece, não é mesmo? Depois a gente acompanha ali alguns parágrafos, né? Na verdade, alguns capítulos sobre Mess Lethierry, que é o dono de uma embarcação diferentona. Então veja bem, essa é uma história que se passa ali pelos idos de 1820. E o Mess Lethierry é o dono do primeiro barco a vapor da região. E as pessoas quando veem aquele barco a vapor, né, soltando vapor ali pela chaminézinha, não sei o que ela, bem, enfim, elas olham para aquilo e acham que aquilo ali é coisa do diabo. Mas é isso, o dono dessa embarcação, né, o Mess Lethierry, vai gastar uma grana danada para comprar um maquinário, né, desse barco super tecnologicamente avançado, mas é isso. E aí a gente tem também a questão de que esse cara é o pai adotivo, entre aspas, de uma moça muito bonita da região chamada Déruchette. Ela é, na verdade, sua sobrinha, né, os pais morreram, né, tragicamente, quando ela era criança, ele acabou adotando a menina e vai tratar essa menina com todos os mimos possíveis, né? Essa é uma menina que passa o dia inteiro andando pelas florzinhas, né? Ela não faz absolutamente nada dentro de casa. Num dado momento aqui da história, o Victor Hugo vai compará-la a aves, né? Porque aves são muito delicadinhas, não sei o que ela... Bom, é isso. Um belo dia, essa moça está voltando para casa em meio à neve, ela esbarra ali, né? Não esbarra. Bom, enfim, ela vai ver ali um rapaz por quem ela tem muito interesse chegando e ela escreve o nome desse rapaz na neve. Quem é esse rapaz? Gilliatt. E o Gilliatt é uma figura, assim, diferentona. Ele é o semideus aqui dessa história, enfim. O que acontece? Ele chegou à ilha de Guernsey criança, né, levado pela mãe. Ou pelo menos ele acha que aquela senhora era sua mãe. Era uma senhora tida como bruxa. E assim, a questão é a seguinte, eles chegam ali sem muito dinheiro e ela acaba alugando, então, na verdade comprando, um casarão abandonado que era considerado a casa do diabo. Era uma casa assombrada ali da região. Como em todas essas histórias do século XIX e do século XX também, casas muito baratas, né, para você desconfiar. Provavelmente coisas horrorosas aconteceram dentro dessa casa e ela é assombrada, tá certo? Mas é isso. Só que tanto a mãe quanto ele mesmo estão nem aí pra isso. Então a vizinhança inteira começa a desconfiar muito daqueles dois, né, da mãe e do filho. Como assim eles estão morando na casa do diabo? Bem, o garoto também vai ficar com fama de feiticeiro, e é muito engraçado, porque você vai acompanhando aqui algumas pessoas que vão ficar doentes e vão procurá-lo, né, pra se curar, aquela coisa toda, e ele simplesmente fecha a porta na cara dessas pessoas, né, afinal de contas aquilo ali são só, né, histórias que o povo conta, ele não tem nada com aquilo. E quem é o Gilliatt? O Gilliatt é um visionário. Ele resolve todos os problemas que aparecem sozinho. Então, ele não foi educado formalmente, não foi à escola, não é nada disso, mas ele é praticamente um engenheiro.
Então, por ele encontrar situações para coisas difíceis, as pessoas também, né, vão aumentando aquela desconfiança de que não, ele é filho do diabo, ele é bruxo, ele é sei lá o quê. Mas na verdade ele é um cara extremamente inteligente. Agora, sobre o dono da embarcação, eu esqueci de comentar uma coisa aqui com vocês que eu achei curiosíssima, né? Quando o narrador vai descrevê-lo, ele diz o seguinte, ó: viam-no assim de longe, no meio das lufadas do vento, de pé sobre a embarcação, gotejante de chuva, confundido com relâmpagos, face de leão e juba de espuma. Passava assim às vezes um dia inteiro no perigo e nas vagas a saraiva e ao vento, costeando os navios que sobravam, salvando homens, salvando cargas, disputando com a tempestade. Então, hoje em dia ele é um aposentado, ele é só o dono da embarcação, mas ele era, né, um grande navegante, né, enfim, fazia tudo isso aqui, salvava homens, né, salvava cargas, disputava com tempestades, olha só. E aí, olha a continuação. Depois de fazer tudo isso aqui em alto mar, à noite ele voltava para casa e tecia um par de meias. Gente, eu acho esses detalhezinhos que o Victor Hugo coloca nas histórias sensacionais. Bem, então é isso. Você vai ler longos capítulos sobre cada um desses personagens, né? O que é que vai acontecer com cada um deles até o momento da trama principal aqui deste livro. Aí depois de acompanhar todo o desenrolar da trama principal deste livro, o autor te entrega um desfecho, que é uma das coisas mais bonitas e tristes que você vai ler na sua vida. Sério, no mês passado a gente leu o Memorial do Convento e eu fiquei com a impressão de que aquele final de Baltazar e Blimunda era uma das coisas mais bonitas que eu já tinha lido. Olha, o final de Gilliatt aqui nessa história consegue ser mais bonito e mais triste do que o do Memorial do Convento. Mas tá, vamos ao enredo. Então, depois de você acompanhar aí o desenrolar de cada um desses personagens, todos os detalhes de sua índole, o que eles fazem, o que eles deixam de fazer e tudo mais, nós vamos então à trama principal, que é o seguinte. Bem, devido às circunstâncias aqui envolvendo aquele vilão da história, né, o Sr. Clubin, que é também um trabalhador do mar, só que ele é do mal, enfim, o desenrolar da atuação desse vilão vai fazer com que o navio do Meslet Thierry, que é aquele navio a vapor caríssimo, naufrague. Meslet Thierry, que já tinha perdido uma grande quantia de dinheiro por conta ali de um outro vilãozinho nessa história que é meio mequetrefe, enfim. Tem todas as fichas que sobraram, né, apostadas naquele navio, e o navio naufraga. Então ele entra em desespero quando ele recebe a notícia do naufrágio. Então, ele tá desesperado, a filha, né, a Déruchette, sobrinha, enfim, né, tá lá também toda desesperada, né, você tem todos os vizinhos ao redor dos dois, né, tentando consolar e tudo mais. E aí o que acontece? O Meslet Thierry vai dizer que seria muito bom, né, e seria uma grande solução se alguém conseguisse resgatar pelo menos o maquinário, né, desse barco a vapor. Só que ele vai dizer, não, isso é muito difícil, né? Quem é que vai conseguir encontrar o navio naufragado e recolher aquela máquina pesadíssima, né? Enfim, ele gostaria que isso acontecesse, mas sabe que é praticamente impossível. Aí, o que acontece? Gilliatt tá lá também junto com os vizinhos. O que acontece? A Déruchette vai dizer o seguinte, em meio ao desespero dela. Então ela vai dizer que se alguém conseguisse resgatar a máquina daquele barco a vapor, ela se casaria com essa pessoa. Gilliatt ouve aquilo e diz, é agora! E aí ele vai sozinho, né, com um barquinho que eles vão chamar de pança, que é um barquinho minúsculo mesmo, enfim. Vai ele com esse tal desse barquinho em busca do barco naufragado. E ele vai encontrar esse barco em meio a dois rochedos ali do Canal da Mancha. Esse navio meio que ficou preso entre esses dois rochedos, né, meio que formando um H, uma coisa assim, enfim. Só que ele está sozinho. Vai ser muito difícil resgatar a máquina daquele barco do jeito que está ali. É difícil o acesso. Então você vai acompanhando todo o trabalho hercúleo, né, do Gilliatt para conseguir resgatar aí essa máquina ou não. Ele vai levar mais de um mês ali preso naquele lugar tentando resgatar aquele maquinário. Se ele vai conseguir ou não vou contar para vocês. Mas a questão é que em meio a esse tempo todo que ele fica ali quebrando a cabeça para resgatar aquela máquina, ele vai ter também uma luta com sua Moby Dick, que no caso aqui é na verdade um polvo. E é isso, eu não vou contar para vocês se ele vai sair vencedor aí dessa luta com o polvo, se ele vai conseguir resgatar a máquina, se casar com a Déruchette ou não, mas eu já disse a vocês que vale muito a pena acompanhar essa história, mesmo porque o final deste livro é dos mais bonitos e tristes que você vai ler na vida. Mas voltando aqui a alguns aspectos aleatórios deste livro. Bem, você tem a questão da casa mal assombrada. Então, quando o autor vai descrevendo essa casa misteriosa,
que alguns vão considerar como casa do diabo, outras, enfim, é simplesmente uma casa mal assombrada, abandonada há muito tempo. É uma casa que chama muita atenção das crianças da região também, então elas têm um certo fascínio por aquela casa mal assombrada, não é mesmo? Bem, a questão é que conforme o autor vai descrevendo essa casa, né, a história fica com cara de romance gótico mesmo. Isso me lembrou um detalhe lá dos Miseráveis. Vocês devem se lembrar de um momento em que o autor vai fazer uma digressão a respeito de um convento. Cara, quando ele começa a descrever as catacumbas daquele convento, é um negócio esquisito, pra dizer o mínimo. É sombrio pra caramba. Então aqui nesse livro você tem esse elementozinho aqui durante a descrição dessa casa. Aqui você também não vai escapar das digressões de Victor Hugo. Então veja bem, quando o polvo aparece na história, ele vai fazer toda uma digressão a respeito dos polvos e outras criaturas marítimas. Quando ele vai falar da delicadeza da Déruchette, ele vai fazer uma digressão a respeito de aves. E aqui a gente está lendo um livro que se passa ali em meio a ilhas, então você tem ali muitas gaivotas, muitas aves ao redor. Mas a digressão mais bonita, na minha opinião, aqui neste livro é sobre o vento. Vou ler um trechinho para vocês aqui dessa digressão, olha só. Os ventos correm, voam, abatem-se, expiram, revivem, pairam, assoviam, rugem, riem. Frenéticos, lascivos, desvairados, tomam conta da vaga irascível. Têm harmonia esses berradores. Tornam sonoro todo o céu. Sopram nas nuvens como um metal. Embocam o espaço e cantam no infinito com todas as vozes amalgamadas dos clarins, buzinas e trombetas, uma espécie de tangeres prometeanos. Quem os ouve, ouve Pan. O que mais assusta é vê-los assim. Têm uma colossal alegria composta de sombra. Fazem nas solidões a batida dos navios. Sem tréguas, noite e dia, em todas as estações, no trópico como no polo, tocando a trombeta delirante, vão eles, por meio do travamento da nuvem e da vaga, fazendo a grande caça negra dos naufrágios. São os donos das matilhas, divertem-se. Fazem ladrar as ondas, que são seus cães, contra as rochas. Combinam e desunem as nuvens. Amassam como se tivessem milhões de mãos a flexibilidade da água imensa. Então o mar em si é um aspecto da natureza a ser vencido aqui por esses trabalhadores do mar, mas o vento, apesar de invisível, né, tem a capacidade de fazer tudo isso aqui. Achei bem interessante esse capítulo. Mas é isso, pessoal. Vocês precisam conhecer o Gilliatt, né, este semideus. Essa criatura que tem uma índole muito bem construída, ele não tem o menor jeito com mulheres, né? Então você vai acompanhando ali aquele desenrolar da história com a Déruchette, né? E dá muita pena desse rapaz, mas ao mesmo tempo ele é aquela figura que dane-se o que os outros estão falando sobre ele ou sobre a mãe dele, não é mesmo? Ele simplesmente não dá ouvidos para nada daquilo e sai fazendo aquilo que ele precisa fazer. Missão dada, missão cumprida? Talvez, né? Não vou contar para vocês se ele vai conseguir resgatar lá a máquina do tal do barco ou não. Mas é um baita desfecho bonito pra caramba que eu tenho certeza de que vocês vão gostar bastante. Talvez as descrições do alto mar e dos maquinários e de tudo que acontece ali na vida desses trabalhadores do mar seja um pouco mais pesado aí para alguns de vocês. Eu acho que eu me beneficiei do fato de já ter lido Moby Dick anteriormente. Inclusive tem toda uma playlist aqui de um projeto de leitura conjunta no canal. Vou deixar o link lá embaixo para a playlist. Caso você queira se aventurar aí junto com o Ismael e o Ahab, né, atrás aí da Moby Dick, fiquem à vontade para usar aquela playlist. Mas eu acredito que por ter feito aquela leitura atenta, essa leitura aqui não pesou tanto assim para mim. Se você já está acostumado com aventuras marítimas, tenho certeza de que você vai aproveitar bastante aqui a leitura dos Trabalhadores do Mar. E se essa for a sua primeira aventura marítima, calma. Alguns capítulos descritivos aqui vão ser um pouco mais pesados, mas vai valer a pena. Estou avisando. Mais um livrinho sensacional de Victor Hugo, lido e resenhado aqui no canal, pessoal. Vou deixar os links lá embaixo também para as minhas resenhas de Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame e O Último Dia de um Condenado. Temos mais um aqui para coleção, não é mesmo? Não deixem de ver também o vídeo sobre a biografia do autor como introdução, aí caso você nunca tenha lido nada do Victor Hugo. Mas é isso então, pessoal. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do ladinho os nomes de todos os apoiadores. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar também os links para todos os perfis literários no YouTube e no Instagram do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros na internet. Caso você queira se tornar um apoiador do canal também, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E é isso aí então, pessoal. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.